Olá, pessoas! Nós somos o grupo 6 e o nosso tema é sobre saúde na adolescência. Nosso grupo é composto por Débora, Eduarda, Giovana, Luana e Raíssa, e nós somos alunas do curso de Psicologia da Faculdade Sezuca. Vamos falar hoje sobre um assunto que merece nossa atenção e muito necessário atualmente, que é o suicídio na adolescência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio constitui-se atualmente em um problema de saúde pública mundial, pois está, em muitos países, entre as 3 principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos, e é a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem devido ao suicídio, e nos últimos 45 anos, as taxas de suicídio aumentaram cerca de 60% em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é responsável por 24 mortes por dia, e o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices de suicídio do país, com 8 a 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Taxa 2 vezes superior à média nacional. O suicídio vem aumentando entre a população jovem nas últimas décadas, sendo que os jovens representam atualmente o grupo de maior risco, pois a adolescência é considerada um período vulnerável a esse comportamento. Além disso, a Organização Mundial da Saúde estima que os dados apresentados atualmente sobre o tema sejam subestimados, uma vez que este é um tema de grande tabu social, por estar ligado a fatos de moral e religiosidade, e que as pessoas, de maneira geral, têm dificuldade em lidar com um assunto tão complexo. Suicídio refere-se ao desejo consciente de morrer e à noção clara do que o ato executado pode gerar. A decisão de cometer suicídio não ocorre de maneira rápida ou imperceptível, pois antes do indivíduo cometer o ato, ele manifesta sinais de alerta em relação à ideia de tirar a própria vida. O suicídio pode ser dividido em 3 categorias: ideação suicida, que são pensamentos, ideias, planejamento e desejo de se matar, tentativa de suicídio e suicídio consumado. A ideação suicida é considerado o primeiro passo para a efetuação, sendo assim um importante predicador de risco para o suicídio. Os números elevados de suicídio na adolescência registrados pelos estudos, em parte, seria pela dificuldade da maioria dos jovens em lidar com as exigências sociais e psicológicas impostas nesse período, etapa por onde os jovens passam por grandes mudanças e enfrentam novos desafios, e isso pode impulsionar muitos jovens a desenvolverem pensamentos suicidas. Dutra considera que a solidão é um sentimento muito comum em adolescentes que tentam suicídio. Demandas sociais, contextuais e situacionais impostas pela fase do ciclo vital que se encontram, ocasionalmente causam pensamento de morte, devido à dificuldade em lidar com tais situações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a fragilidade do indivíduo associada à doença mental, depressão, alcoolismo, abuso, violência, perdas, tentativas de suicídio, convivência familiar e social representam os maiores fatores de risco suicídio. Vale ressaltar que os tópicos acima separadamente não antecipam a ideia de suicídio, mas as suas consequências podem induzir ao comportamento suicida. Podemos citar fatores como isolamento social, abandono, exposição à violência intrafamiliar, histórico de abuso físico ou sexual, transtornos de humor e personalidade, doença mental, impulsividade, estresse, uso de álcool ou drogas, presença de eventos estressores ao longo da vida, suporte social deficitário, sentimento de solidão, desespero e incapacidade, pobreza, decepção amorosa,
homossexualismo, bullying, baixa autoestima, oposição familiar a relacionamentos, problemas de saúde, dificuldade de aprendizagem, entre outros. Os estudos relacionam o suicídio a diversos transtornos psiquiátricos, dentre eles transtorno de eixo 1, que são os transtornos clínicos, e transtornos de eixo 2, que são os transtornos de personalidade. Os transtornos do eixo 1 estão fortemente relacionados com o aumento da probabilidade de tentativas de suicídio. A depressão destaca-se pela sua relação estabelecida com a ideia suicida, tanto na infância quanto na adolescência e na vida adulta. Estudos sobre os fatores de riscos ao comportamento suicida têm demonstrado uma ligação desse comportamento com a presença de alguma desordem psíquica, como transtorno de humor, transtorno relacionado ao uso de substâncias, esquizofrenia, transtorno da personalidade. Outro fator de risco considerado é a gravidez na adolescência. 120 adolescentes atendidas em um serviço público de pré-natal no Brasil apresentavam quadros de depressão, ansiedade e ideação suicida. 19 estavam com pensamentos suicidas, 16 já haviam tentado suicídio. Esta ideia está ligada à depressão, a estar solteira, sem namorado e também ao baixo apoio social percebido. A gravidez na adolescência pode ser considerada como um grande fator de risco devido à repercussão que a notícia pode causar. Adolescentes em situação de pobreza podem apresentar risco e pensamentos e comportamentos suicidas, e está muitas vezes relacionada ao desemprego e ao estresse econômico, devido à instabilidade familiar que aumentam os patamares de ansiedade dos indivíduos. Adolescentes com histórico de suicídio na família estão também incluídos no grupo de risco, uma vez que o comportamento suicida pode ser repetido. Essa repetição chama-se transgeracionalidade de comportamento suicida, que passa de geração para geração e geralmente ocorre devido à recente perda de um ente amado. A literatura dá o nome de contágio ou imitação nas relações entre o suicídio e conhecer uma pessoa que já tentou o suicídio. Notícias que são veiculadas pela mídia através de pessoas famosas que cometeram o ato também servem para avivar o pensamento. Esse comportamento é chamado de contágio suicida. Pessoas com saúde mental vulnerável que podem impulsionar o comportamento de imitação. Jovens e adolescentes com problemas psiquiátricos ou mentais podem sentir-se impulsionados devido aos anúncios estampados em jornal, televisão e internet. Esses fatores podem levar ao contágio. Pode aumentar os casos de suicídio através de gerações quando um adolescente tiver presenciado a história de um suicídio familiar ou de uma pessoa conhecida, pois esse comportamento é entendido como uma forma de resolver os conflitos. O isolamento social é considerado como um fator de risco ao suicídio. O uso de drogas, álcool, substâncias lícitas ou ilícitas podem modificar funções orgânicas, como também os estados de consciência e os processos de pensamento. O uso descontrolado dessas substâncias, associado ao comportamento suicida, serve de gatilho para o ato. Os estudos que pesquisam as características epidemiológicas das pessoas que tentam ou cometem suicídio têm apontado a importância da relação desse acontecimento com os fatores de gênero e depressão. Dentre elas, se destacam pessoas do sexo masculino, adultos e solteiros. Poucos países fogem desse padrão. As mulheres, de maneira geral, são mais propensas a terem ideação suicida, já os homens, o suicídio consumado. Algumas mulheres que tentam o suicídio normalmente são jovens e solteiras. Tentativas de suicídio em adolescentes do sexo feminino ocorreram na maioria dos casos por meio de uso de medicamentos, já do sexo masculino por métodos violentos. A maioria dos estudos sobre suicídio menciona a depressão como um dos principais fatores de risco ao suicídio em todas as faixas etárias. A depressão na adolescência passou a ser considerada comum, podendo durar por um longo tempo, além de afetar muitas funções e causar vários prejuízos psicossociais. Considera-se, então, que para prevenir o desenvolvimento de comportamentos e pensamentos suicidas, é necessário a avaliação de adolescentes e o tratamento de sintomas depressivos que forem identificados. Obrigada, colegas e professora, pela atenção.